Tá começando mais um episódio do SMTcast e esse em especial promete ser muito bacana. A gente tá muito, muito feliz porque ele topou vir aqui. Inacreditável. Poxa, né? Envolvido com um mega super evento e alguns dias antes do evento, topou vir aqui conversar com a gente. Mas eu vou começar logo a apresentação. Por favor. Para vocês conferirem quem é o nosso convidado. Isso aí. Bom, ele é empresário, fundador e CEO do maior evento de imersão em empreendedorismo e inovação da América Latina. Então, não é pouca coisa, tá? Palestrante, paizão da Cecília e da Helena, que a gente acompanha ele no Instagram. Adora viajar com a família, viver novas experiências, ama o que faz e é apaixonado pelo seu negócio. E não é por acaso que a gente convidou ele para vir aqui conversar com a gente, porque o propósito dele é parecido com o da SMT, que é de transformar a vida das pessoas. E também parecido porque ele é aquele empreendedor que coloca a mão na massa. Isso aí. Tá? Ele se envolve mesmo em cada detalhe do evento, vibra por cada conquista. O evento, então, já impactou mais de 12 mil pessoas. Essa edição promete, ele não para de dar spoiler aqui pra gente. Tá mega ansiosa. Já movimentou mais de 20 milhões de reais na Serra Gaúcha no último evento e é referência no mercado brasileiro quando o assunto é inovação. Seja bem-vindo, Marcos Rossi. Obrigado, meninas. Ai, prazer gigante estar aqui. Muito feliz que tu tá aqui com a gente. Tô muito, muito feliz também. Até esse papo estava marcado já, acho que 2 ou 3 meses. Eu fiquei impressionado com a organização de vocês. Ah, sim. Porque eu topei, eu nem lembrava, na verdade, assim. Daí eu tenho a Jana que fica me lembrando das minhas atividades. Eu falei, pô, que massa, cara. Eu nunca, acho que, sei lá, eu tô há 6 anos empreendendo. Eu não tinha conhecido 2 pessoas com tanta responsabilidade para marcação de agenda para podcast, né? E eu vejo por nós. A gente tem um canal da Gramado Summit e meio que a gente marca de 2 semanas no máximo, assim. Então eu fiquei muito feliz, assim. Pô, pra mim é uma honra estar aqui. Ai, que bom, pra Marcos. gente mais ainda, a gente até fez todo esse movimento com antecedência, justamente pensando, assim, no todo o envolvimento, né? Que tu tens, enfim, com o evento. E aí a gente pensou, então vamos pedir com bastante antecedência pra aquele top, né? E topou. Muito obrigado, tá? Obrigada. Eu que agradeço, nossa. E pra começar, né, tem muita pergunta aqui. Muita pergunta, nosso bate-papo, mas eu acho que a primeira coisa, antes de a gente falar, né, do Gramado Summit... Gramado Summit, porque isso também é uma coisa que a gente vai ter que ficar corrigindo, né? Depois tu me chicoteia. Isso, chama atenção. Isso aí, da Gramado Summit. É conhecer um pouco mais o Marcos, os teus hobbies, um pouco quem tu é, porque a gente acredita muito que quem é o Marcos impacta totalmente, diretamente na Gramado Summit. Então, tu pode falar um pouquinho pra nós, assim? É difícil me descrever, assim, na verdade eu tenho pavor, apesar de entender que faz parte de todo o protocolo, de ouvir minha bio. Eu não gosto, eu me sinto mega desconfortável, assim, porque eu sou daquelas pessoas... Tu gostou, né? Não, eu adoro ver tudo que eu conquistei, assim, mas eu sou uma pessoa extremamente envergonhada por algumas coisas, mesmo que muitas vezes eu não pareça. Aí eu fico ouvindo, assim, meio que tem até a crise do impostor, a síndrome do impostor. É como se o meu impostor estivesse do meu lado, assim, não, cara, não é isso, não tá certo. Mas é legal conquistar essas coisas, nem parece. Mas assim, eu acho que eu comecei a Gramado Summit em 2017, assim, eu tenho toda uma história de... eu acho que não se chega a ser empreendedorismo, assim, mas tentativas de empreender em questões que eu realmente acreditei desde muito cedo, assim. Antes disso, tive uma passagem na música que influenciou muito a minha personalidade, mas eu acho que a melhor forma de me descrever hoje eu sou eu tô com 35, mas eu me sinto muito moleque ainda, e eu acho que eu descobri uma forma de impactar o meu mundo de algum jeito. Então eu acho que por meio da Gramado Summit, que eu tento todos os dias criar um legado, assim, pra Helena, pra Celina, que são minhas filhas, porque eu acho que essa vida é tão curta, tão breve, pra gente não tentar fazer grandes coisas, assim. Na minha cabeça, a Gramado Summit é uma ótima plataforma para fazer essa construção desse legado, assim. Então, a melhor forma, acho que, de me descrever é que eu acordo todos os dias com uma vontade gigante de mudar o mundo. E eu sei o quão grande é esse mundo e que talvez eu não mude ou não impacte como o Steve Jobs impactou. Mas eu acho que se tu faz alguma coisa que, de certa forma, impacta a vida de uma pessoa, tu já tá mudando o mundo. Total. E tu tem uma responsabilidade muito bacana em relação à mudança da sociedade, né? E hoje eu vejo que, querendo ou não, a gente tá impactando quase 12 mil pessoas
por edição de Gramado Summit, então a gente já tá contribuindo de alguma forma, né? Sim, com certeza. Eu acho muito legal quando a gente consegue enxergar que para impactar o mundo é isso, é a soma de pequenas ações, né? Às vezes a gente se conforma, não, eu não vou nem ter essa ousadia de querer impactar o mundo porque preciso fazer um grande movimento. Se a gente entender que o pouquinho faz a diferença, já imagina como seria mais fácil, como a gente teria outro mundo, né? Eu acho que até o nosso objetivo, quando nós criamos a SMT, a nossa agência, é impactar o mundo, mas não é dessa maneira grandiosa, é impactar o mundo de uma pessoa, porque a partir do momento que tu contrata uma pessoa, tu movimenta a vida dela, a família dela, tu consegue fazer com que ela evolua, eu acho que isso já é o impactar o mundo, né? Total, o mundo de alguém. Eu acredito muito, assim, que o novo empreendedor, a nova empreendedora, existe uma expressão que é o capitalismo consciente, que é uma das frentes que eu acredito muito, assim, cara, tem uma coisa tão mágica nisso que primeiro tu, enquanto empreendedor, tu tem um respeito muito grande pelas pessoas que abrem mão da sua vida para acreditar junto no sonho contigo e querem crescer e construir algo dentro de uma visão, que isso eu acho que é o papel do líder, né? O papel do líder é muito inspirar outras pessoas a seguirem aquela visão. E eu acho que a coisa mais doida, que eu mais gosto, é tipo quando tu gera um valor absurdo naquilo que tu faz e tu faz com que alguém do outro lado de uma tela tire um cartão de crédito e invista o seu dinheiro naquilo que tu criou. E o mais doido é que a gente fica muito preso nessa discussão, tá? É dinheiro aqui, cara, mas é tempo, né? Tudo no final das contas é tempo. Tipo, se tu conseguiu construir um patrimônio pequeno para investir na ideia de outra pessoa, tu abre mão do teu tempo para investir na ideia criada por vocês. Então, eu tenho um respeito muito, muito grande por isso e eu acho que é o que tem meio que me nortear todos os dias. Assim, não é fácil fazer um evento como a Gramado Summit, que é grande. Ele não é um evento barato, né? E a gente nem quer ser um evento barato. Mas eu fico impressionado, assim, que a gente acerta todos os dias que alguém compra alguma coisa que a gente criou. Seja, sei lá, uma startup pequenininha que comprou um standzinho pequeno, seja alguém que pagou R$2.000 no ingresso, ou seja um grande patrocinador. Pô, sinal que as pessoas, elas não só investem dinheiro, elas investem tempo. E mais doido que isso é que num evento presencial é mais tempo ainda, né? Sem Porque dúvida. não é só o tempo que tu trabalhou para gerar aquela riqueza e fazer a compra, mas também tu tá 3 dias num evento acreditando que a gente pode mudar a tua vida. E uma questão, quando tu tava falando, tu disse da música, passagem pra música, fiquei curiosa. Tu pode me dizer? Posso, nossa, assim, ó, é voltar no tempo, assim. Eu me apaixonei muito cedo, assim, pelo contexto da música. Eu fui meio que um filho rebelde. Minha mãe veio de uma realidade muito simples e custou muito para conseguir me dar uma boa vida. E eu tive uma vida incrível, assim. Desde muito pequeno, minha vida foi muito tranquila, assim, mas sempre respeitando muito a história da minha família, assim. E não esquecendo os valores do quão difícil... o quão custoso é tu conquistar alguma coisa que tem algum valor monetário envolvido. Então... eu sempre tive isso muito cedo, mas eu me apaixonei pela música, tá? Eu acho que talvez hoje não tenha mais essa realidade, mas a gente voltar 20 anos, teve uma geração de jovens que era tipo assim, quero ser músico. É que nem alguns anos atrás ser jogador de futebol, meio que é quase essa analogia que hoje talvez todo mundo quer ser empreendedor, todo mundo quer ser empreendedora. Mas há 20 anos atrás todo mundo queria ser músico, todo mundo queria viver da sua arte, mesmo que não fosse tão arte assim como era no meu caso. E eu me apaixonei muito, assim, pelo contexto de, tipo, poder criar coisas muito legais e me comunicar com as pessoas por meio de instrumentos musicais. E eu tive a sorte de conseguir algumas coisas, no mínimo, interessantes, assim. Então, eu queria ser um músico independente, eu montei uma banda. A gente deve ter feito no ápice da nossa curta e breve carreira musical. Isso Acho com 15 anos. Com 16 anos. 16 anos. Qual era o nome da banda? Roxys. Legal. Na verdade, começou como Seven na época, mas a gente não tinha noção que tinha uma banda em Santa Catarina, tipo banda de bailão, assim, que tinha o registro de Seven. Aí quando a gente começa a fazer os primeiros shows, assim, o serviço de streaming, ele tava meio que surgindo e tinham 2 plataformas no Brasil, que era Palco MP3 e Trama Virtual. Se tu tem mais de 30 anos, tu vai saber o que eu tô falando. E a gente subiu as músicas, assim, a gente gravou num estúdio em Porto Alegre, eram músicas boazinhas, assim, pra época. E a gente, assim, notificação extrajudicial e tal, aí a gente meio que foi pra Roxys. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de tocar com os meus grandes ídolos na época. Então eu toquei com
os meninos da Tequila Baby, quando eles lançaram Punk Rock Até os Ossos, com a Abdel Balde, com o Cachorro Grande. Aí depois, quando a gente foi um pouquinho mais saindo do estado, eu toquei com os meninos da Strike, da NX0, e até alguns dos meninos da Strike são meus amigos até hoje, assim. Só que viver de música num país como o Brasil é muito complicado. Se empreender já é difícil, cara, viver de arte é uma coisa absurda, assim. Pelo menos na época era, talvez hoje tenha alguém bem mais sucedido dizendo se é mais fácil ou não. Mas pra mim foi complicado, assim. Aí eu meio que tomei a decisão que não era pra mim. E o principal, eu não estava disposto a sair de Gramado, assim. E a única possibilidade pra vencer na música, à época, era ir pra São Paulo. Então eu acabei meio que dizendo, eu vou descobrir alguma outra coisa. E eu acabei sem querer, nesse meio tempo doido, assim, descobrindo essa palavrinha que mudou muito minha vida, que é startup. Aí foi quando as coisas mudaram pra valer. Mas a banda foi Nossa, algo grande. Puxa vida, é uma passagem. Eu pensei que era, assim, uma coisinha de garagem. Puxa vida. Não, ele é muito modesto, ele tem realmente a síndrome daquela. Não, ele tem a síndrome valendo aí, hein? Realmente. Não, mas é que assim, a gente... Eu não ganhei grana, tá? No meu melhor mês, à época, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro... não era nem contra-cheque, porque músico independente é tudo com base na ilegalidade, tá? Não existe assim, não existe formalização, não existe amém, nada. Então assim, tu tinha um amigo que dizia, pô, o cachê é tanto, cuidava de toda a operação logística, de fazer, tu pegar a van, chegar no lugar. A gente tinha outros 3, 4 amigos que eram holds, então a gente, pra época, tá? E principalmente por ser uma bandinha pequena, sem gravadora, sem nada, a gente foi bem organizado, assim. Então a gente tinha um amigo que fechava as coisas, 2, 3 amigos que eram técnicos de som / holds, e tinha os músicos. Tava todo mundo curtindo, na verdade. Cara, uma vibe assim, o que mais me faz falta é a estrutura, assim, que era muito legal. E jovens inconsequentes também a gente tem um pouco de amor por essas épocas, né? E o que aconteceu foi que a gente acabou estruturando bem e para bandas independentes, principalmente na época aqui no Sul, que o Fresno apareceu, foi meio que quem tirou toda uma galera que era desconhecida e mostrou a importância da internet para músicos do cenário underground, né? Que é o cenário, para quem não é conhecido, assim, não é o cenário popular. E aí tu acabou... Olha, vou fazer uma analogia bizarra aqui, tá? Eu sei, mas... Eu tô conversando com o Potter esses dias, num podcast que a gente tem da Gramado, e aí a gente tá falando sobre TikTok. E a coisa mais doida do TikTok é que hoje tu tá numa comunidade que, exemplo dele, tá? Abre aspas. Se tu gosta de estourar espinha, no TikTok tu encontra um monte de gente que é muito famosa estourando espinha. E eu acho que é quase esse efeito na época das bandas independentes. Porque assim, cara, nem todo mundo gostava das bandas populares de rock, ou das bandas populares de pop, ou das bandas populares de pagode. Tinha gente que não era conhecida... e que era muito boa. E aí, o que a internet, na época, principalmente o palco MP3, que era do cifraclube.com.br, proporcionou que, beleza, essas bandas pequenininhas, que tinham um fã aqui, um fã lá, tivessem força e começassem a monetizar a sua arte, assim, e foi o que aconteceu com a gente. Então, foi muito legal, porque a gente fazia shows de, sei lá, 200, 300 pessoas... Só que conheciam a gente, que conheciam a nossa música. Que num cenário, se a gente voltar ali antes de 2007, é impossível acontecer, porque como que tu te fazia ser conhecido por meio do rádio? Só que nem todo mundo conseguia chegar no rádio. E a internet, ela meio que trouxe essa... Legal, então tu já vive essa vibe de comunidade já há bastante tempo também, né? Comunidade, eu acho que é a palavra mais forte para qualquer negócio, tá? Sem dúvida. Verdade. Sem isso, né, não consegue, né, movimentar e fazer acontecer, né? Sim. E a gente deu uma stalkeadinha no teu Instagram, a gente viu que tem um vídeo teu lá falando sobre a importância de aproveitar a vida, né, que a vida é curta, que é legal tu olhar para situações de diferentes... ângulos, assim, né? E a gente queria saber como que a paternidade te ajudou nisso. Ainda falando do Marcos, né? Nos bastidores, né? E tu falou agora de valores também. Enfim, a gente queria saber como que isso impacta. Como que elas, né, te trouxeram isso também. A paternidade foi uma parada que me mudou muito, assim, como pessoa. Eu, desde muito cedo... Eu tive alguma certeza na minha vida e uma delas era ser pai. Eu queria ser pai, eu queria ser um pai muito legal. Eu fui... Meu pai é um cara legal, assim, mas eu tenho eu tenho um carinho e uma admiração muito maior pela minha mãe, assim. Minha mãe foi muito mais presente na minha vida. E eu acho que eu queria retribuir para minhas filhas algo que talvez em algum momento eu não tive.
E de novo, não quero ser injusto com meu pai, tá? Mas meu pai, em algum momento da minha vida, resolveu tomar outro rumo. E então eu tive alguns gaps, assim, algumas lacunas que ficaram. E então eu muito cedo soube que eu queria casar cedo, eu queria ser pai, eu queria ser aquele cara mais legal do mundo, sabe? Até hoje eu carrego comigo, acho que eu comentei com alguém no escritório, 97, 99 talvez, teve um filme do Menino Maluquinho. E aí o final do filme e ele se tornou o cara mais legal do mundo. E isso pra mim me norteou, assim, desde a minha infância. Cara, eu quero tentar ser o cara mais legal do mundo, assim. O que é o cara, ser a pessoa mais legal do mundo é uma pessoa que outras pessoas olhem e admirem. Começando pela família. Então, pra mim, as meninas... Hoje eu sou pai de 2 meninas, né? Então, é isso, assim. Quando a Helena nasceu, que é a minha mais velha, ela tem 8 anos, foi muito beleza. Agora eu tenho a oportunidade de receber esse HDzinho zerado, que a gente não sabe o que é, não tem nada dentro, e tudo que ela fizer, tudo que ela se tornar durante um bom período de tempo vai ter responsabilidade direta nossa, né? A gente vai, tipo, jogando informações pra dentro daquela cabecinha, mostrando aquilo que é certo, mostrando aquilo que é errado, e fazendo com que elas vejam em mim, na minha esposa, um grande exemplo, assim, a ser seguido. Então, foi uma mudança muito grande, porque eu não tinha Gramado Summit quando a Helena nasceu. Eu estava tentando fazer sucessão numa empresa familiar da minha mãe. Então, eu estava lá como trainee. Só que eu não estava satisfeito com aquilo, assim. Então, talvez quando a Celina nasceu... A Celina tem 5 anos. Que foi exatamente quando eu estava montando a Gramado Summit. A Celina é de 2017. 2017 foi a primeira edição da Gramado Summit. Então, eu acho que entre Helena e Celina, assim, esses 2 anos e meio, assim, foi quando eu descobri que, além de ser o cara mais legal do mundo, eu precisava deixar alguma coisa para elas. Claro, eu entendo que tem muita gente hoje que toca empresas familiares, é super justo, tem gente que é executivo, e eu acho lindo e maravilhoso, mas para mim faltava algo a mais, assim. E a minha visão, a partir do momento que elas nascem, eu preciso construir alguma coisa para que daqui, sei lá, 50 anos, quando elas contem histórias para as netas delas, elas digam... Pô, foi meu pai que fez isso, cara. Olha que massa, assim. Isso ele fez, tem relevância, mudou o rumo de alguma coisa. Então, toda a minha vida, assim, ela passou além de eu me cobrar constantemente em tentar ser o cara mais legal do mundo, nem sempre eu sou, mas pelo menos eu tento. Tipo assim, o que eu tô fazendo surpreende elas, o que eu tô fazendo faz com que elas tenham orgulho de mim. E como que eu explico para 2 crianças que talvez eu não tenha todo o tempo que eu gostaria com elas, mas é por algo maior. E aí é muito doido, tá? É que elas entendem. Quando a gente tá com um comercial na RBS agora, e quando começa a música do comercial, elas param tudo... Gramado Summit, Gramado Summit, Gramado Summit. Elas vão na montagem da Gramado Summit. Isso é muito legal. Elas entendem, assim, elas me fazem perguntas de como que a gente ganha dinheiro, sabe? E que são coisas... Primeiro que são 2 crianças e hoje em dia as crianças estão meio rápidas, né? Porque eu, na minha época de infância, eu não fazia ideia, assim, como as coisas funcionavam. Mas ter elas junto, assim, isso é muito bacana. E aí eu acho que, respondendo a pergunta especificamente, elas meio que me deram um norte pra vida, assim. E hoje começa por elas, assim. Então, tipo, tem coisas que eu não abro mão, tem coisas que... um exemplo muito prático. Eu não chego mais cedo no escritório. Cedo, tá? Porque isso aqui que nem a gente tá fazendo, a gente tá gravando muito cedo, né? Cara, eu não faço. Não faço porque eu não abro mão de ficar com elas de manhã cedo, acordar com elas, brincar, nem que seja 10 minutos com elas, e aí eu vou pro escritório. Com exceção quando eu tenho alguma viagem, alguma coisa assim planejada. Então elas me deram um norte, assim, é muito legal. E eu acho que a melhor forma de eu entender se eu tô fazendo alguma coisa certa ou se eu tô fazendo alguma coisa errada é olhando pra elas, assim. E é difícil ser pai também, né? Porque a gente erra muito. E a gente se cobra muito, né? Muito. Até antes, eu e a Vanessa estávamos conversando, assim... Logo quando a gente chegou aqui no estúdio, eu estava falando dos meus dilemas de mãe, ansiedade, enfim, alguns desafios do meu filhote, que tem 6 anos, e tá indo pra escola, e aí também é um universo, né? Que a gente precisa aprender também a lidar. Mas o que eu acho legal, e a gente quis, né, trazer pra conversa, porque às vezes o homem, ele não traz a paternidade, assim...
vamos dizer assim, não considera ela tão relevante na sua vida. Geralmente a gente vê essa fala da mulher trazendo a maternidade. Então, quando a gente viu na tua página e agora, conversando contigo, vendo que isso é uma verdade, é algo que tá, assim, que contribui e interfere no teu ser, isso a gente consegue conhecer um pouco mais quem é o Marcos, e eu acho que esse teu lado humano aí faz tudo, se conecta e faz sentido, né? E eu acho que quando a gente consegue ressignificar aquilo que daqui a pouco não foi como tu esperava, sabe? Isso é o ideal. E a gente olhar pra eles, e exatamente como tu falou, e ver que tudo vale a pena, e ver que eles são a nossa mola propulsora também, isso é maravilhoso, né? É que o homem, ele foi criado pra ser muito bruto, né? Eu acho que o problema da nossa criação... Hoje eu acho que as coisas já são bem diferentes do que eram. Mas eu vejo por colegas meus, assim, porque o meu comparativo é dentro daquilo que eu fui criado, assim. Então eu tive, comparado aos meus amigos, a maior parte dos meus amigos sempre foi muito bruto, assim, muito tipo assim, ser homem tem... Pra tu ser homem, tu tem que estar dentro deste padrão. E aí eu falei, eu tive a sorte de ter sido muito criado pela minha mãe, assim. Então a minha visão em relação à paternidade, ela é muito mais... feminina, talvez. Talvez feminina, mas assim, dentro daquilo que minha mãe me passou, do que propriamente, talvez aquele... Não que meu pai seja assim, tá? Meu pai, de novo, foi um cara espetacular durante um período muito importante da minha vida. Mas minha mãe sempre teve do meu lado, assim. Então o olhar que eu tenho é o olhar que minha mãe teve pra mim. Então eu vejo que nem ontem, assim, a Helena, ela teve um momento que agora, 8 anos, ela tá começando a descobrir os seus sentimentos, né? Então... tem a raivinha. Divertidamente é um filme que, assim, vocês são pais, pelo amor de Deus, assistem divertidamente. Não, eu uso direto ele. Explica muito, assim. Até eu descobri uma psicóloga pra minha filha que a gente consegue brincar com o divertidamente. É muito legal. Bem legal. E ela tá naquele momento de descobrir como que ela lida com raiva, com tristeza, com angústia. E ontem foi um dia que eu não fiz aquilo que eu gostaria de fazer. Eu tive que ser um pouco mais duro com ela. E ninguém gosta de ser duro, sabe? Mas a gente vê que também é necessário. Então, tu também tem que, de vez em quando... É meio que assim, teve muita coisa... Eu acho que foi o melhor papo que eu tive com minha esposa, foi... A gente cresce condenando muitas atitudes dos nossos pais e das nossas mães. E aí a gente diz, cara, eu nunca vou fazer isso quando eu for pai ou mãe. E aí, em algum momento, a gente descobre, cara, a gente tem que fazer isso, não adianta. A gente vai ter que dizer não, e aí pergunta, não, por quê? Por que não? Sabe? Tipo, por que não? Então, isso, até que eu tava conversando com o primeiro episódio que a gente gravou do primeiro podcast da Gramado Summit foi com o Piangers, porque eu tenho uma ligação com ele muito legal, assim. O primeiro palestrante da primeira Gramado Summit foi o Piangers. 5 anos depois, quem fechou a Gramado Summit de 2022 foi o Piangers. E sempre que eu tô com ele, eu bato um papo meio que de lado, assim, sobre paternidade, assim, mas muito como fã, admirador, não em bastidores. Sim. E ele fala isso, cara, porque é difícil ser pai, é difícil ser pai, mãe, impor a gente limite, se cobrar, né? Dizer que não é muito difícil. Mas eu vejo que isso é muito legal, assim, porque, pô, que massa que eu consigo fazer isso, porque tem um monte de pai aí que simplesmente abre mão dessa responsabilidade e põe um monte de justificativa mentirosa na frente, assim, que eu não consigo porque eu tenho muito trabalho. Mentira, entendeu? Tipo, pô, se tu não tiver 5, 10 minutos, tu tem muito trabalho, mas em compensação o futebol da quinta-feira tu tem, entendeu? Eu também queria estar fazendo coisas pra mim que são legais, mas eu escolhi ser pai e escolhi ser um pai presente. E que daqui 30 anos as minhas filhas olhem e digam, cara, que meu pai foi o cara mais legal do mundo, que nem o menino maluquinho. Que legal, muito que bom, bacana. muito bom. Eu acho que é oportunidade. Se a gente diz não, né? Não, essa oportunidade é a gente que tá perdendo muito. E não os nossos filhos, né? Porque eles têm muita coisa pra ensinar pra gente todos os dias, né? É maravilhoso. Sabe que minha filha me ensinou sobre demissão. Olha que doido. A minha filha mais velha. A minha filha mais nova, a Celina, elas são 2 perfis, assim. A Celina ela é o melhor meme de figurinha no WhatsApp que vocês vão ter na vida. Depois eu mando tipo, tem uma figurinha da Celina pra cada momento de conversa, assim. E ela é engraçada. Ela é expressiva. Ativa, ela é muito expressiva, assim. Cara, ela é muito engraçada. A Helena, ela é muito sentimental. Só que ambas são muito curiosas, assim. Só que a Helena, ela é mais sentimental que a Celina. E aí eu tava, em algum momento da Summit, eu tinha tomado uma decisão de demitir alguém.
porque não se encaixava, e eu entendo que a demissão é um processo que precisa acontecer. Até tem um conceito que eu adorei ouvindo os guris da dobra, que são amigos meus aqui da região, cara, que eles encaravam a dobra como família. Aí eles descobriram que tem um problema muito grande quando tu encara a tua empresa como uma família, porque família tu não escolhe. Então o que acontece? Como é que tu substitui um membro da família? Tu não substitui, é família. Agora, se tu encara a tua equipe como time tem uma coisa interessante, tu substitui, tu tem 11 jogadores que estão ali em campo por um objetivo, a vitória. Um deles não tá jogando bem, tu substitui. Esse é o conceito interessante pra demissão. Mas demitir é um ato que é muito ruim, tipo, cara, olhar pra alguém e dizer tchau. E talvez a pessoa não seja ruim, às vezes é uma pessoa que é boa, só que ela não entrega, não se encaixou naquele contexto, né? E eu tô pra tomar essa decisão, sei lá, era num domingo e eu ia demitir a pessoa na segunda-feira, e eu tô conversando com a minha filha sobre várias coisas e ela nota que eu tô um pouco mais cabisbaixo, ela me pergunta o que tem, que papai tem uma atividade difícil amanhã, o que tu vai fazer? Demitir. O que é demitir? E eu juro pra vocês, eu não consegui explicar pra minha filha que era certa a atitude de demitir alguém. Tá? Eu, enquanto empresário, entendo o quão necessário é o ato de demitir alguém que não performa bem, que não se encaixa com a cultura e que, sei lá. Mas demitir, num contexto geral, não é uma coisa que vai ser legal, sabe? Tipo, tu tá uma coisa ruim. É uma coisa ruim, tu tá rompendo, tu tá quebrando momentaneamente o sonho de alguém, tu tá tirando as esperanças. Tem tantas coisas que fazem com que esse ato seja ruim, que eu não consegui explicar pra minha filha. E aí eu percebi como o cuidado que eu teria que ter pra esse momento deveria ser redobrado. Porque o meu papel não era explicar tá certo ou tá errado. O meu papel é fazer com que a pessoa se sinta muito confortável de entender que ela não tá sozinha e que mesmo momentaneamente a gente quebrando esse relacionamento, eu vou pegar na tua mão e a gente vai seguir em frente. Então, foi muito engraçado. A gente fez uma reunião com acho que umas 3 pessoas, talvez, para fazer essa demissão. E normalmente eu falo. Aí eu cheguei nessa reunião, tipo assim, fulana, tu tá demitido. É simples assim, eu não tenho muito o que dizer. E ela ficou meio assustada, assim, porque eu fui muito direto. Mas o contexto todo dessa conversa de 10 minutos é que eu perdi 30 segundos dizendo exatamente o que tinha acontecido. Tu está demitida. Não adianta, não tem como reverter, ponto final. E os outros, sei lá, 8 minutos e meio, 9 minutos e meio falando sobre como eu queria ajudar ela a não se sentir sozinha nesse período de realocação no mercado, assim. Então, eu só fiz isso porque eu não consegui explicar pra minha filha o quão errado era demitir alguém, mesmo não sendo. Mas isso foi muito importante, assim. E hoje a pessoa, ela se dá super bem com a gente. Talvez das demissões que a gente teve, foi mais tranquila, assim. Porque eu disse, cara, eu juro, ela se espantou muito quando eu disse, tu tá demitida, não tem o que fazer. Tipo, como assim? Beleza, agora vamos virar a página e vamos falar como eu vou tentar te ajudar ao máximo a te realocar no mercado, só que não encaixou, não funcionou. Isso tudo que me ensinou foi minha filha, cara. Eles têm uma linguagem bem objetiva, né? E eles têm muito a nos ensinar se a gente tem humildade pra aprender, né? Os filhos, assim, a gente aprende muito com eles sempre. Só tá atento, né? Sim. Falar nisso, só deixa eu fazer um comentário. A gente errou o nome dela no início. A gente falou Cecília. Não tem problema. É Celina. Vulnerabilidades acontecem aqui também. É Celina, querida. Celina. Isso aí. Bom, me falando assim, então, tu falaste então que a Celina, ela nasceu em 2017 e foi o ano do Gramado Summit. Exatamente. Né, a primeira edição. Como que foi então que surgiu? Conta pra nós essa ideia e até então essa fase que com certeza, claro que tu já era pai antes, mas assim, o nascimento do filho empreendimentos que ao mesmo tempo. Nascendo em 2017. Então conta pra nós como que foi, por que, né, tu resolveu, né, criar a Gramado Summit. Foi difícil. E tem aí, eu quebrei a perna 1 mês antes da Gramado Summit acontecer. Eu mostro as fotos pra vocês, eu tô com aquela botinha e muleta na primeira Gramado Summit. Como que quebrou? Fui jogar tênis num campeonato e aí... Se tu dissesse pra mim futebol, eu ia começar a chorar. Não, porque todo mundo se machuca muito no futebol, né? Eu já ia ficar, nossa, não. Mas eu estourei todos os ligamentos do joelho e o menisco. Assim, e eu me operei, a primeira Gramado Summit foi em agosto, eu me operei em junho ou julho, por aí. Então vivendo perigosamente. Foi tudo perigosamente, tá? Mas em 2000, eu vou voltar um pouquinho antes de Gramado Summit,
para um momento, assim, pós-banda, que eu comecei a... Beleza, nada deu certo na música, talvez eu consiga me encaixar dentro da empresa da minha mãe, então eu vou fazer o processo de sucessão normal. Tá? Empresas que têm uma certa estrutura, trazem um consultor, e aí eu sou o único filho da minha mãe, tá? Então, eu não tinha uma segunda opção. Sou eu, só que eu tenho que passar por alguns momentos. Então, processo de trainee, quem mais ou menos foi trainee em alguma grande corporação sabe como funciona, tu passa por diferentes estágios, diferentes, enfim. Mas nada daquilo era, assim, prazeroso pra mim. E, curiosamente, minha mãe faz eventos desde sempre, tá? E eu não gostava de fazer evento, eu achava uma droga o conceito de que, pô, tu trabalha 365 dias no ano pra um negócio que tu desmonta em 2. Nada fazia sentido pra mim. E aí eu comecei a tentar achar alguma forma diferente, assim, eu tava numa área... eu tinha iniciado como... o que seria hoje um office boy, eu não sei se ainda existe o office boy, mas enfim. Eu saí do office boy, fui pra comunicação e aí me passaram pra área de vendas. E na área de vendas deste evento, que é focado na indústria turística, numa das primeiras ligações que eu faço, e é um evento de turismo, indústria turística. Então, basicamente, o evento Festures Gramado, que é um dos maiores da América Latina na área de turismo, coloca operadores, agências, companhias aéreas dentro desse ambiente para discutir ali o futuro do turismo e fazer negócio. E eu estava na área comercial, tinha uma responsável da área e ela me passou um contato de uma empresa chamada Hotel Urbano para tentar trazer para o evento. Não fazia ideia o que era Hotel Urbano, hoje se chama Urbi. E aí eu pego o telefone, ligo, era uma empresa pequena, acho que devia ter uns 10, talvez 20 funcionários no máximo, mas que queria mudar a forma como o turismo era comercializado. Porque o turismo, se vocês já viajaram e compraram um pacote com alguma agência, até aquele pacote se formar, tem uma cadeia muito complexa por detrás. Tu passa por operador, que passa por consolidadora, que negocia com companhia aérea. Assim, são vários players para chegar naquele momento. E surge essa empresa que tem o intuito de derrubar CVC, derrubar agência de viagem, chamada Hotel Urbano. E começa a tirar o lugar da Decolar.com. E eu ligo para essa pessoa que era um cara chamado Duda Mendes, curiosamente um dos fundadores. E ele, cara, a gente vai mudar, não sei o que, vai mudar o turismo por completo. Falei, beleza, eu tô aqui num evento e tal. Ele comprou um pequenino espaço de, sei lá, 16 metros quadrados, expôs no evento, e eu desenvolvi uma amizade com ele. E eu fiquei muito curioso como que vinha um player que tinha esse conceito tecnológico e de escalabilidade para uma indústria que é muito complexa. Porque, de novo, assim, cara, para comprar um pacote, vai numa agência de viagem. Aqui tem até uma bem conhecida aqui no Hamburgo, que eu visitei. Daqui a pouco me veio o nome. Mas assim, se tu senta numa agência de viagem ou tu vai na internet e busca um pacote de viagem, a complexidade da cadeia que está por detrás para montar aquele pacote é grande, porque são diferentes fornecedores, muitas vezes em diferentes moedas, então, enfim. E ele estava vendendo... O Hotel Urbano estava crescendo absurdamente no mercado. E eu fiquei muito curioso e falei, cara... Acho muito legal. Eu posso, em algum momento, visitar vocês, entender o que é esse negócio aí? Ele falou, claro, cara, tu vai ter que entender um pouco mais sobre startup. E eu nunca, isso foi 2014 para 2015, eu nunca tinha escutado startup. Falei, cara, o que é startup? O Duda me disse, é um grupo de pessoas que se une por um propósito, que tem um negócio escalável, disruptivo e que trabalha em condições de extrema incerteza. E aí, acabou me apresentando um pouco mais sobre Venture Capital, investimento anjo, aceleração, enfim. E falei, massa, cara, posso conhecer? Ele falou, pode. Só que assim, não agora. Próximo ano. Aí passou um ano, ele voltou pro Festures. Ao invés de ter uma empresa de 16, 20 funcionários que seja, ele já estava com uma empresa beirando, eu não quero dar o número errado, tá? 600 funcionários. Mais ou menos isso. E eu falei, eu preciso ter um negócio desse, cara, porque de um ano para outro sai de 20 para 600. Nossa. Eu venho pro Rio de Janeiro. E eu fui pro Rio, muito curioso, assim, para entender o que era o Hotel Urbano enquanto negócio, né? Então ele criou esse e-commerce de viagens focado na classe C e D, trabalhando a ideia de tu comprar um pacote, não necessariamente... Vocês já compraram na Urbi, ou já viram Hotel Urbano? Tu compra um pacote, só que tu não tem a data. Então assim, eu compro um pacote para ir para Orlando, aqueles pacotes que tá todo mundo comprando na internet, que tu vai para Orlando por R$2.500, 7 dias e tal, normalmente é Urbi. E aí, cara, tu compra, tu tem o direito ao pacote, só que tu não tem a data, e conforme eles consigam encaixar a data, tu mais ou menos te programa. E eles estavam, assim, tirando completamente o mercado da CVC, completamente o mercado dos grandes players de turismo, porque era uma coisa que estava todo mundo comprando. Todo mundo quer viajar para algum lugar do mundo pagando muito barato. E eu vou lá e eu chego na empresa nesse dia e eu fico chocado, assim, porque eu vi 600 pessoas trabalhando, cara. E é uma coisa tão fora da minha realidade que o Duda me diz assim, velho,
Sabe quem acabou de sair da minha sala? O Falco. Ele era presidente da CVC até então. E ele saiu muito frustrado porque ele não conseguiu comprar a Hotel Urbano. Eu falei, pô, mas calma aí, meu. Tu tá falando que vocês estão o quê? 4 anos, 5 anos operando e a CVC já queria comprar vocês e tu disse não. Ele, sim, meu, eu disse que não porque a gente ainda tá na metade do nosso caminho. Eu falei, velho, me ensina a fazer uma startup, então. Porque assim, eu adoro, posso não ser desenvolvedor, mas eu adoro o conceito da tecnologia, principalmente da inovação, que eu acho que é uma parada muito maior que tecnologia. E, cara, eu acho que Gramado é uma cidade turística e tal. Aí ele juro assim, gurias, eu não vou exagerar em nada. Mas ele pegou um pedaço de papel e ele fez um círculo. Imagina que isso aqui é todo o mercado, tá? A Hotel Urbano, ela trabalha com classe C e D, que é a maior fatia do mercado. Eu tenho uma dificuldade muito grande, enquanto Hotel Urbano, de trabalhar com classe A e B. Porque o que eu vendo, no fundo, é commodity. Eu vendo passagem aérea, eu vendo hotel, eu vendo coisas que são commodities. Eu não consigo vender experiência. Tu tá em Gramado. Gramado é uma cidade que vende experiência por si só, até porque as margens de lucro em experiência são muito maiores do que de commodity. Cara, cria alguma coisa pensando em classe A e B que eu não tenho e eu sou teu mentor. Falei, bom, beleza. E eu voltei pra Gramado e falei assim, cara, que Gramado é? Gramado é uma cidade dos casais, a Europa brasileira, tem um monte de nomenclaturas que dão pra Gramado. E eu criei uma paradinha chamada Honey Dreams, que era um e-commerce de viagens focado em casais. Porque, à época, casais gastavam muito mais do que um viajante sozinho ou um viajante em família, porque tu tá naquele momento de querer surpreender as pessoas. Verdade. E aí tu não vai a Gramado só pra ir num hotel legal, tu vai a Gramado que é jantar no melhor lugar. Sim, tu não vai comprar... fazer um passeio. tu não vai comprar no laçador de ofertas, cupom de desconto, porque tu tá querendo surpreender a pessoa amada, enfim. E ele foi meu mentor e foi muito legal, assim, isso foi 2014 para 15. Ele me ajudou a estruturar um MVP, que é um produto mínimo viável para que minha startup parasse de pé, e eu recebi investimento anjo muito cedo, assim, eu recebi 120 mil à época de um investidor que era um executivo da Claro, por 12% da empresa. E aí foi muito doido, assim, porque a minha empresa não tinha nada, ela nem vendia ainda, e eu descobri que ela valia R$1 milhão. Nossa! E aí eu falei, cara, beleza, temos um negócio aqui, então vamos fazer um negócio. Porém, e chegando na Gramado Summit agora, como todo bom empreendedor de primeira viagem, a gente comete todos os erros possíveis quando tem dinheiro em caixa. Principalmente se for dinheiro de investidor. Eram 3 amigos que viraram sócios. Aí todo mundo quer viver daquele negócio. Pô, tem 120 mil em caixa? Queremos Prolabore. E aí tu começa 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Aí daqui a pouco tu descobre que em algum momento tem que começar a faturar, porque dinheiro de investimento é para crescer o negócio. E ele não dura para sempre. E aí, assim, vamos pegar, tipo, 2015 para início de 2015 até metade, ali, junho, a gente gastou praticamente 120 mil, assim. E aí, as besteiras de empreendedor, tá? Eu, em algum momento, pensei, pô, depois eu mostro para vocês as reportagens, tá? Eu sempre fui muito bom em me vender para mídia. Então, eu já tinha saído Portal Panrotas, tinha saído pequenas empresas e grandes negócios, alguém vai revolucionar o mercado do turismo de luxo, online, enfim. Só que a gente não faturava R$1, porque a plataforma em si não ficou pronta. E a gente estava gastando com Prolabore. Eu tive a brilhante ideia de contratar uma pessoa para ser minha secretária. Porque na época eu pensei, bom, eu saí nas pequenas empresas e grandes negócios. Não vão ligar lá pro escritório e vão falar com o CEO da empresa, entendeu? Fazer uma vozinha diferente. Então a gente começou a gastar muito dinheiro. 6 meses se passam ali no início de 2015. E a gente tem aquela reunião oposta à reunião de entrada de dinheiro, que assim, não tem mais. Putz, André e Bruno eram os meus 2 sócios. Aí eu falei, cara, a gente tem 2 opções. Tem, tipo, vou arredondar, 10 mil em caixa. A gente tenta ficar aqui mais um mês e fazer o negócio funcionar e por um milagre divino a gente consiga começar a ter cliente suficiente para pagar essa estrutura mínima que a gente tem. Ou a gente acredita que a gente pode captar novos recursos e participa de um evento que acontece em Dublin chamado Web Summit, que eu tinha sido impactado num anúncio de Facebook. E pelo que eu tinha entendido à época, ela pegava startups num estágio muito pequeno e colocava de frente com o mercado, com investidores, com talvez possíveis clientes. Eu falei para os moleques, como a gente é bom no papo, cara, a gente vai lá, tenta convencer algum gringo, se não der certo, a gente para na Guinness, enche a cara, volta para Gramado feliz da vida e recomeça a vida como a gente sempre fez. Então, cara, é isso, entendeu? E aí os moleques disseram assim, beleza, vamos. Partiu. Aí tem todo um processo para tu ser aprovado dentro
desse programa de startups iniciais. E a gente foi aprovado, eu fui para Dublin. Quando eu chego em Dublin, assim, eu tive talvez o meu grande momento de epifania, assim. Porque, lembrando, eu nunca gostei de fazer evento. Eu saí da empresa da minha mãe porque era de eventos. E eu chego num ambiente que tem, sei lá, à época 40 mil pessoas. A cidade inteira respirava o Web Summit. Eu vi jovens empreendedores do mundo inteiro tentando vender o seu negócio para investidor. E era um ambiente, assim, dentro de 3 pavilhões que era muito legal, assim, muito, assim, era uma vibe muito bacana. Todos aqueles projetos que talvez fossem mudar o mundo, eles estavam ali. E eu lembro até que tinha um menino que ele se vestiu de palhaço, assim, literalmente, e ele ficava na frente da sala dos investidores. Eu me vesti, com uma placa, eu me vesti de palhaço para fazer um pitch para ti. Me dá essa chance. E aí os investidores chamavam ele e ele apresentava o negócio, entendeu? Eu falei, cara, que coisa bonita isso. Tipo, não tinha limite pra criatividade, nada. né? E assim, plataformas que talvez desaparecessem, mas outras plataformas que se vingassem, eu vou contar uma que vingou na Web Summit. Uber. O Uber, um dos grandes aportes da Uber aconteceu na Web Summit. Que era o case que eles usavam em 2015. E aí eu vou assistir um conteúdo e tem lá o Mike Krieger do Instagram, que é um dos fundadores do Brasileiro. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, meu. Eu quero fazer isso em Gramado, porque se Dublin consegue fazer... Dublin não é o Vale do Silício, Dublin não é Tel Aviv, Dublin não é uma cidade europeia que pulsa inovação. A Irlanda como um todo é um país que empresas de tecnologia investem por benefícios fiscais, ponto. Aí vinha esse evento que queria meio que dizer assim, beleza, eu tô trazendo o mundo inteiro, vamos tentar mudar a forma como Dublin é encarado e fazer daqui um polo gigante de inovação. Eu falei, meu, isso dá pra fazer em Gramado, cara. Porque Gramado é a cidade do Papai Noel, do fondue, do chocolate e do turismo. É legal, mas tipo, por que não transformar Gramado numa Vale do Silício? E por que não um evento meio que ser a mola propulsora para que isso aconteça? Até porque eu acho os eventos, pelo menos os eventos que eu tinha participado até então, de startups, eu achava todos chatos, assim, todos em capitais, toda aquela coisa, tipo, quadrada, cheia de protocolo. E aí, do nada, eu penso que tem possibilidade de juntar as duas coisas. Eu volto, a gente vai na Guinness, tá? A gente vai no dia seguinte na Guinness. Eu imagino que sim. Mas no avião mesmo, eu volto e falo pros meninos, falei, cara, eu tô fora, eu acho que eu descobri o que eu quero fazer, e eu descobri que, meu... evento é minha praia, assim, talvez porque eu me criei num ambiente de eventos, talvez porque eu me criei nesse, a gente chama de piso-chão, né, o que um organizador de evento negocia, eu me criei no piso-chão de pavilhões fazendo evento, então eu quero tentar fazer a mesma coisa, só que ao invés da minha mãe que fez para a indústria turística, eu quero tentar fazer do zero para uma indústria muito nova, assim. E aí começa a Gramado Summit, isso foi final de 2015, 16 eu passo um ano meio que tentando desenvolver o projeto para ver se tinha viabilidade. Eu pego um empréstimo de 30 mil reais para conseguir estruturar algo. Vou para a Web Summit 2016, que daí ela está acontecendo em Lisboa e é onde ela acontece até hoje. E aí meio que tenho todas as referências necessárias para que em agosto de 2017 eu consiga fazer de 10 a 12 de agosto de 2017 a primeira Gramado Summit, assim, que foi um movimento bem pequenininho, assim, foi... Reuniu quantas pessoas? Eu vou arredondar para 600, que é mais ou menos o arredondamento que eu sei que eu tô seguro, assim, mas botem de 400 a 600 pessoas, poxa, talvez. Mas já fez, poxa, na primeira... Foi legal, assim, cara, claro, assim, eu vim de ingresso a R$99, tá? Sim, mas tudo é um começo, né? Mas é muito legal, assim, porque basicamente foi quando... Eu nunca acreditei que a gente tem aquele momento que a gente acorda e diz, cara, é isso que eu vou fazer da minha vida, aquele momento de... Eu nunca acreditei nisso e eu não recomendo que as pessoas esperem isso, mas eu tive isso. Então, assim, quando eu cheguei em Dublin, eu entrei na Web Summit 2015 a primeira vez, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer e eu vou descobrir como fazer agora. E, curiosamente, em 2021, o Peri, que é o fundador e CEO da Web Summit, ele passou por Porto Alegre. E ele veio no Caldeira e eu fui convidado para estar nesse evento com ele. E aí o Pedro Valério, que é o CEO do Caldeira, é amigo meu, ele disse, cara, o Marcos quer te fazer uma pergunta. Vai ser um momento muito legal. E eu peguei o microfone, assim, e falei, cara, eu não quero te fazer pergunta, velho. Eu só quero te agradecer por ter montado a Web Summit, porque por mais que em algum momento a gente vai se tornar concorrente, agora que a Web tá no Rio,
se tu não tivesse feito o teu negócio, eu não teria feito o meu. Então, a minha única palavra aqui é obrigado. E foi muito legal, assim, que a caldeira inteira bateu palma. Que então, legal. Sim, que legal, porque assim, às vezes a gente não reconhece nossas inspirações, né? E sempre uma grande ideia vem de uma inspiração, vem de uma referência, né? Elas, bem como falou, elas surgem, mas com base num repertório. Então, reconhecer isso é muito legal, né? Maravilhoso. E falando em Gramado Summit, a gente sabe que ela é uma empresa, né? Não é somente o evento. O evento é uma fatia, né? A gente queria saber o que acontece entre um evento. O que acontece entre abril e abril do ano seguinte? O que rola? Começa outro. A gente teve muita possibilidade, assim, de fazer muita coisa e aumentar frentes de receita na empresa, porque o evento acabou sendo um evento bom, assim, ele é grande, ele sustenta uma operação grande, só que sempre tem aquela questão, tá, vamos fazer algo a mais? Vamos descobrir uma nova fonte de receita, e toda vez que a gente fez algum movimento para que isso acontecesse, a gente desistiu, assim, porque não dava o mesmo tesão, sabe? Tipo, eu gosto de fazer um evento que, sei lá, em 2022 reuniu 6 mil pessoas, eu quero que em 2023 reúna 12 mil pessoas. E é uma cachaça que tu quer ficar sempre se desafiando. Total, assim. E eu não cheguei onde eu quero ainda, sabe? Eu acho que a Gramado Summit tem tanto a oferecer que a gente tomou uma decisão importante, assim, cara, beleza, a Gramado Summit é uma empresa e a Gramado Summit é um evento. Qual que é a diferença entre as duas? Não tem. Eu passo 365 dias no ano fazendo um único evento. Então, um único evento sustenta uma empresa. Um único evento, ele tem que ter uma capacidade de crescer muito mais do que o normal, porque tem que dar o sustento da empresa. E a gente tem uma mentalidade muito de startup, mesmo não sendo uma startup, que é aquilo que a gente gera de recurso, apesar da gente trabalhar com margens muito baixas, que toda startup ela trabalha com quase margem inexistente, e o que sobra ela reinveste no próprio negócio. Então, a minha cabeça é, beleza, sobrou, vai para dentro da Gramado Summit, e como que eu posso fazer com que agora, 2023, a gente quer reunir 12 mil pessoas. Como que eu posso, nos próximos 5 anos, reunir 45 mil pessoas em Gramado? Tem como? Eu realmente acho que tem. Então, para isso, assim, todo movimento que eu faço que vai tirar o meu esforço, ou melhor, o meu foco das 45 mil pessoas dentro de 5 anos, eu digo não. Porque, é legal, a gente fez um evento com o Washington Oliveto 2 anos atrás, para 100 pessoas. Legal, rentável, bonitinho e tal. Só que, não é a Gramado, entendeu? Agora botar o Washington na Gramado Summit, isso é um tesão. Entendeu? Botar num palco com 3 mil pessoas, 12 mil pessoas ali, a média do ingresso é 1.690. Hoje a gente tá vendendo 2.090. Mas assim, se eu pegar do primeiro lote, que é 890, pro último lote, que vai ser 2.290, talvez, cara, é um ingresso alto, assim, é isso que eu quero. Aí que tá o meu tesão de vida. Quando que a gente vai mudar? Quando a Gramado Summit receber uma proposta que realmente vale a pena a gente entender se aquilo ali é uma nova frente de receita. A gente conversou algumas coisas aqui nos bastidores que eu ainda não posso abrir, mas assim, todo ano a gente finaliza a Gramado Summit, eu recebo secretários de Estado, prefeitos, governadores me pedindo, vamos fazer a mesma coisa lá? E a gente ouve, assim, a gente ouviu uma proposta de Goiânia, eu tive com o prefeito, tive com alguns secretários, acho muito legal o fato de uma outra cidade, uma outra capital, buscar algo que acontece aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas ainda não é um modelo que eu digo assim, vale a pena, porque se eu disser que sim, o meu crescimento na Gramado Summit hoje não vai ser tão acelerado quanto ele é. Eu acho que a maior surpresa, e tu teve ano passado com a gente, tu deve ter percebido isso, é que tu foi num evento de 6 que em um ano dobra. Se tu pegar RD, se tu pegar South Summit, se tu pegar VTEX Day, poderia dar N exemplos aqui. Tu não tem essa taxa de crescimento como a gente tem, acelerada do jeito que a gente tem, e principalmente mantendo valores muito fortes em relação ao evento. Por exemplo, a gente cresce, mas a gente não deixa de acreditar no empreendedorismo feminino, que é alguma coisa que nos norteia desde o primeiro dia, onde a gente faz um esforço danado para que 50% do público participante sejam mulheres. Não só palestrantes. A gente falando sim, do público. Do público. Sim. Sem fazer campanhas como a Web Summit no Rio, que faz uma campanha 85% de desconto para mulheres. Aí, claro, aí é fácil tu fazer aquilo
só porque tu precisa mostrar que... Não, a gente faz aquilo porque realmente a gente acredita. Então, é como que eu consigo fazer com que mais mulheres tenham acesso? Como que eu consigo criar programas junto com o governo do estado, junto com o Sebrae, para que eles paguem a conta pra gente ter mulheres empreendedoras legais lá dentro, sem necessariamente desvalorizar o valor do meu ingresso. Então, assim, a gente cresce com... Isso e mais uma série de valores. Eu falei pra vocês, esse ano a gente tem o Palco Favela na Gramado Summit. Sim. Cara, o que é Palco Favela? E isso é muito doido, cara. Eu vou no Rock in Rio, eu vejo aquele Palco Favela e eu me apaixono pelo Palco Favela e ouço o curador do Palco Favela, que é um cara que tá com os Medina, que são os fundadores do Rock in Rio há muitos anos. Ele diz, cara, a nossa imagem de favela é pra coisa ruim. Pobreza... criminalidade, tudo. E aí vem o Rock in Rio e diz, não, cara, mas culturalmente a favela, ela é muito forte. Então ela faz um palco onde ela pega músicos e artistas que estão na favela, que saíram da favela, e faz um palco gigante, com a mesma grandiosidade do palco Sunset, focado focado nesse viés cultural, assim, a cultura da favela ganhando o mundo. E eu falei, vou fazer a mesma coisa na Gramado Summit, cara. Por que eu quero fazer isso na Gramado Summit? Porque, primeiro, ouvi o Edu Lira, e tem um áudio dele, quando a gente estruturou o Palco da Quebrada, ele dizendo, cara, a favela é a primeira startup brasileira. Falei pra vocês antes, a favela criou o Pelé, a Caipirinha, o samba, o Neymar. Se a gente for analisar tudo que já se criou da favela, a gente vai passar pelo menos um dia aqui falando. Ano passado, na Gramado Summit, a gente conheceu 3 meninas do Morro da Polícia aqui em Porto Alegre, que criaram uma startup para distribuição de absorvente no Morro da Polícia. Meninas que não sabiam o que era a tecnologia, tá? E elas criaram uma startup e receberam uma aceleração na Gramado Summit. Beleza, como que eu faço para pegar isso que eu sei que existe, fazer um palco dedicado para isso e fazer com que todo um ecossistema de inovação, um ecossistema de comunicação diga, caceta, mas tudo isso tem na favela? Sim, tudo isso tem na favela e faz parte da essência da Gramado Summit. Toma, o nosso palco mais importante da Gramado Summit, com exceção do principal, que é estruturalmente grande, é o Palco da Quebrada. E aí a gente chamou Acendendo Mentes e trouxe para dentro da estrutura da Gramado Summit, e isso é muito legal. O ponto principal para nós é crescer rapidamente, mas assim, sem nunca esquecer aquilo que nos trouxe até aqui e como que a gente pode se diferenciar. No final das contas vai pegar todos os eventos que acabam com o Summit. Vai dizer assim, cara, mas só tem uma Gramado. Sabe? Tipo, isso aqui que eles discutem aqui lá. Não acontece nos outros Summits. E isso pra mim é o que mais me dá alegria, assim, quando alguém diz, meu, valeu pra caramba, assim, cada momento que a gente investiu aqui. Tu chegou a participar da palestra do Piangers? Foi a última, a né? última. Eu fui só o início, depois eu tive que ir embora, não fiquei até o fim. Tu não pegou as palmas? Não, até o fim não. Perdi, né? Agora uma curiosidade, tá? A gente errou muito no credenciamento. Muito. E a gente reconheceu, eu fui pro palco, eu conheci, enfim, quem participou da Gramado Summit sabe. Aí a nossa estratégia foi colocar uma palestra muito focada em humanidade, que é o Piangers, e pra mim ele é um mestre pra falar sobre isso. Sem dúvida. Que foi uma palestra muito emotiva, assim, a gente teve, sei lá, 3.000 pessoas sentadas, mais, sei lá, umas 1.000 pessoas de pé, chorando 1 hora. E aí a gente chama toda a galera que tá trabalhando na Summit e coloca num corredor, assim, humano. E a gente, durante 45 minutos, fica batendo palma pra cada uma das pessoas que sai, como uma forma de reconhecer, tipo assim, obrigado. Se vocês descobrirem algum outro evento que faz isso, me digam, tá? Mas eu não tô falando de um evento onde bota um monte de funcionário. Tinha todo o time que a gente contratou de forma direta, mas que não faz parte da equipe integral da Gramado Summit. Tinha toda a equipe da Gramado Summit. O CEO da Gramado Summit estava lá. E aí era muito engraçado que pessoas que a gente conhecia também começaram a parar na fila e bater palma pras outras. Eu falei, meu... No final das contas, total, cara, porque assim, é isso, sabe? Tipo, pô, a gente é humano pra caramba e a gente... eu não mostro minha cara só porque eu quero colher os méritos. Eu mostro minha cara pra dizer, velho, tá aqui, tá? Tem um endereço que tu pode mandar, tem alguma reclamação? Tá aqui a pessoa
que é o melhor endereço que tu vai enviar a tua cartinha. Não, e ecossistema também, né? Como é importante, porque a gente sozinho não consegue também, né? Fazer bastante coisa, a gente não consegue abraçar o mundo. E agora, quando tu tem uma equipe, quando tu tem as pessoas ali que estão vivendo o momento junto contigo, isso não tem preço também, né? E eu acho que a comunicação, o branding também passa muito por isso, né? Sem dúvida, eu acho que tudo que tu falou é muito além de comprar, então, uma experiência de um evento. A tua preocupação é em todos os pontos de contato, né? Justamente quando tu foi lá na última edição e deu a tua cara a tapa e justificou e mostrou que tu estava preocupado, né? E que tu ia tomar uma atitude para melhorias, a gente vê que existe uma preocupação, assim, realmente nessa experiência para que gere uma conexão com quem tá ali, muito além de comprar, né, o conteúdo dos palestrantes, assim. Então, como que tu enxerga, assim, e qual é, como que tu enxerga e como que tu tenta praticar essa questão do branding, dessas experiências que vão desde quando tu compra o ingresso até quando encerra o evento? Primeiro que branding é a parada mais importante de uma empresa, tá? E por mais que tenha muita gente que diga que não, cara, pra mim branding é o que é a longo prazo, é o que sustenta, né? É a formação de comunidade, é a forma como as pessoas conseguem identificar valor naquilo que tu faz. Então, assim, a gente leva muito a sério o branding. A gente tá fazendo uma mudança de marca na Gramado Summit profunda, que vai ser anunciada durante o evento. Edição? Mais spoilers. Isso é uma coisa que eu acho que eu não tinha comentado com ninguém, nem sei se eu podia, mas tudo bem. Mas assim, a gente realmente tá investindo pesado, assim, porque pra mim, uma marca, ela tem que passar muita coisa de forma antecipada, assim. E a única forma de tu entregar... Eu vou começar do zero isso aqui. Mas assim, a tua frustração, ela é contrária à tua expectativa. Então, como que a gente trabalha na Gramado Summit? A gente cria uma expectativa muito grande em relação a tudo que tu espera a partir do momento que tu tem contato com a marca. E a gente tenta eliminar a frustração contrária em relação àquela expectativa. Porque se tu pensar em Gramado Summit, eu tenho certeza que as expectativas de vocês estão aqui em cima. Eu todos os dias vivo sabendo que se houver frustração, ela é inversamente proporcional à expectativa. Então, assim, eu tenho muita clareza de que o meu tombo, ele é muito grande. Então, de novo, a frustração, ela é inversamente proporcional à expectativa. E isso é uma coisa que nos norteia muito. Então, beleza, o que vocês esperam da Gramado Summit? A gente espera um atendimento muito bom. Vou contar uma novidade para vocês. A gente não usa bot na Gramado Summit. Todos os dias a gente recebe, principalmente perto do evento, tá? Lembrando que é um evento que recebe 12 mil pessoas. E vocês trabalham com digital também. Vocês sabem que as pessoas fazem perguntas muito estranhas no digital. E toda empresa digital, ela trabalha com a ideia de que o seu cliente, ele não sabe operar com alguma coisa. Então, a gente tem essa... ideia, só que assim, num evento, assim. Então, assim, sabe o que quer dizer cor de botão de site? A gente acha que é óbvio, mas a maior parte das pessoas, tu meio que vai sacando ali no... Pensando nisso, a gente tentou desautomatizar muitos processos de comunicação para que a gente consiga fazer uma operação onde tu converse com pessoas. Porque eu acho que quando tu paga R$ 2.090 no ingresso, tu quer conversar com alguém, tu quer que tuas dúvidas sejam solucionadas de forma muito rápida. Então, a gente começa com comunicação, atendimento, e a partir do atendimento, a gente começa a tentar pensar em pontos críticos no evento, que era uma coisa que até então a gente fazia, mas não com tanta intensidade. Por exemplo, eu tenho uma grande vantagem e desvantagem ao mesmo tempo, que é, beleza, tu comprou o ingresso da Gramado Summit por causa da nossa comunicação, então a gente comunicou que o palestrante está vindo, a gente comunicou que o evento vai ser grande, foram os gatilhos que vocês precisavam para ir lá e, comprei. E aí eu compro a ideia da marca também. O que tu precisa até o evento acontecer? Um bom atendimento. É simples, eu não tenho mais o que te entregar, sabe? A não ser que seja um patrocinador, que tem newsletter e tal, mas volta para comunicação e atendimento, ponto. Então eu tenho a vantagem de fazer com que vocês criem essa expectativa gigantesca até o dia 12 de abril. Só que a minha grande desvantagem é que se algo errado acontece, eu não tenho muito tempo para corrigir. Eu tenho só o dia 12, 13 e 14 de abril. Senão eu tenho que esperar 365 dias no ano. E eu tenho que pensar, cara, eu tenho que fazer uma parada tão grande para convencer as gurias a voltarem para Gramado Summit. Então, assim, o que a gente aprendeu? Primeiro
comunicação e atendimento, comunicação e atendimento, comunicação e atendimento. De forma paralela, a gente vai trabalhando com entender os pontos críticos de um evento. A gente começa por uma paradinha chamada hospitalidade, que até ano passado eu não tinha noção do quão importante ela era para nós. Por quê? Quando vocês vão para Gramado, vocês já foram para Gramado, né? Sim. Então assim, o que é a primeira coisa que chama a atenção de vocês? Vou devolver a pergunta. O que é a primeira coisa que chama? Eu acho que a educação das pessoas. Porque é o único lugar que tu atravessa a rua tu e bota o pé na faixa de pedestre, os carros param. Isso existe uma certa educação e parece que é o coletivo, porque não, as pessoas ali são turistas, né? Então aí todo mundo começa a reagir dessa forma. Isso aí lixo, a sujeira também. Então, tá tudo limpo, eu não vou tocar meu lixo no chão porque eu vou sujar o ambiente. Então, é mais ou menos assim. Quando vocês param num hotel, vocês estão esperando uma experiência boa ou a mesma coisa que um hotel, sei lá, numa capital? Não, tudo a expectativa vai lá em cima. O café da manhã é bom? É maravilhoso. Sim. Então, esse é meu ponto, hospitalidade faz parte do parei na faixa de segurança, da limpeza da rua, da forma como o hotel apresenta. Tudo em Gramado tem que ser melhor, tudo em Gramado tem que ser diferente. E daí o evento tem que ser uma extensão de tudo isso. Exatamente, e era o que a gente não era até então. Na verdade, não só a gente, nenhum evento tá? A gente pode pegar uma série de eventos que têm os mesmos problemas, mas para esse ano a gente começou a entender esses pontos críticos voltados para hospitalidade, que eu preciso fazer com que as coisas funcionem de forma mais ágil, de forma melhor, e eu preciso fazer com que as pessoas se sintam em Gramado. Sabe? A sensação que vocês têm quando vocês estão passando por uma faixa de segurança e a pessoa para na faixa de segurança, é isso que eu preciso fazer com que vocês sintam. Como que eu faço isso? Trabalhando muito durante esses 365 dias do ano para tentar prever todos os problemas que vocês podem ter. Exemplos. Estacionamento, a gente não vai cobrar. O valor do estacionamento está embutido no ingresso que a gente está vendendo desde o ano passado. Isso é maravilhoso. Ou seja, aquele primeiro bloqueio que aconteceu na edição passada. Que normalmente é o problema de evento, assim, o primeiro, porque tu tá no teu carro, aí tu começa a ver aquela fila ficando cada vez maior. Vai te dando uma angústia. Tu já chega pé da vida. Aí o segundo problema, credenciamento. Claro, tem coisa que a gente não consegue se livrar, que é... Eu já tentei cortar a credencial física, tá? Várias vezes eu levanto, vamos cortar, vamos digitalizar. E eu descubro que... Coisinha que fica. Não, a Vanessa, a gente eu fez quase apanho no escritório quando eu levanto. A gente tava fazendo uma reforma lá na agência e quando ela achou a dela, ela tava toda... Não fora de jeito nenhum. Não, eu apanho, juro, assim, no escritório, assim, brigas federais, quando eu digo, olha, vou tirar credencial, dá pra fazer tecnológico, QR Code, não sei o quê. Beleza, então... O que eu posso tentar? Fazer com que as pessoas se credenciem de forma antecipada. A gente esse ano está abrindo com 2 dias de antecedência para credenciamento. A partir do dia 10 de abril, as pessoas podem se credenciar, chegar lá no pavilhão e retirar sua credencial, colocar sua pulseira e acessar. Assim como em Porto Alegre a gente está com uma parceria com a Fraport e com o Instituto Caldeira para pré-credenciamento. Então quem vem de fora do estado ou quem está no estado, Porto Alegre, grande região, e a gente está buscando em Caxias alguma coisa também. Mas assim, o que é hospitalidade? Eu oferecer a possibilidade, sabe? Porque assim, se tu quiser pegar fila, tu vai pegar porque quer. Porque... Mas tem opção. Tu tem opção, entendeu? Porque se tu vai chegar no aeroporto, 70% do público hoje vem de fora do estado. Então, 70%. Eu chego no... 70% é bem grande a nossa taxa. Bem expressivo. Eu chego de alguma outra cidade em algum outro estado. No dia que eu tô no aeroporto ali, eu já posso me credenciar. Se eu não me credenciei, aí beleza, eu tô correndo o risco de chegar no dia do evento ali e ter problema. Depois. Não reclama. Cheguei no dia 11 no evento, beleza, chegou em Gramado no dia 11, vai lá no pavilhão que a gente vai estar credenciando. Então, eu acho que hospitalidade é isso. Mesmo que as pessoas não façam, mas é tu oferecer, sabe? Tipo assim, tu pode chegar num restaurante Gramado e tentar sentar. Vou pegar um restaurante que agora tá em alta, sei lá, o Caterine. Caterine, que é um restaurante bem conhecido. Cara, tu pode chegar no Caterine e tentar sentar. Só que se tu não fez reserva antecipada, que é uma coisa que o restaurante permite, tu já tá sabendo que tu vai poder esperar. Então, o grande lance pra mim pode ter fila? Pode. Mas eu tô te dando a possibilidade de não ter. Se tu quiser pegar, responsabilidade tua enquanto cliente. Então, total, né? O que a gente está fazendo esse ano para tentar fazer com que a expectativa das pessoas ela realmente seja alcançada? E eu não acho que... A gente não precisa nem superar a expectativa, tá? Eu acho que isso é um papo meio coach demais, assim. Cara, se alguém tem uma expectativa muito legal sobre a tua marca,
cara, faz a experiência ser muito legal, assim. E se tu conseguir dar um up, mas o up é tudo em detalhe tão pequenininho, assim, sabe? Acho que a expectativa que a gente tem é pra coisa tão básica. Quando tu vai num hotel, o que tu quer? Que o hotel seja limpo, bonito, que a recepção seja legal. A nossa expectativa, ela é tão em cima de coisas que são básicas e importantes, que vamos cumprir primeiro a necessidade básica, vamos fazer na Gramado Summit com que as pessoas não fiquem travadas num estacionamento, não fiquem numa rodovia esperando o próximo carro ir, fazer com que as pessoas consigam entrar no evento de forma rápida, fazer com que as pessoas sentem para a primeira palestra e digam: começou o horário que prometeu. Então, acho que isso já faz com que as pessoas estejam atendidas, né? Porque a gente acha que hoje a gente paga e não recebe o mínimo, né? E isso já é o mínimo, já é ótimo, já é maravilhoso. Maravilhoso, né? Porque senão tu fica em um monte de discussão com coisas que são importantes, pequenas, mas assim, cara, foca no básico primeiro, que é mas eu tô deixando para cada participante um sticker feito à mão de obrigado. Beleza, só que em compensação as pessoas esperaram 2 horas para conseguir estacionar o carro. Então esquece a porra do sticker e foca no fazer com que as pessoas consigam entrar e estacionar o carro. Aí se depois disso tu tiver tempo ainda e mão para conseguir entregar sticker para todo mundo, cara, legal. Mas eu acho que a expectativa das pessoas para evento, ela começa não com conteúdo, tá? O conteúdo eu tenho muita noção, mas eu digo do evento estrutural é com o básico, é com... não tirar o direito das pessoas irem e virem, porque se elas já compraram, elas querem entrar e sair do evento, não querem ser bloqueadas. Esperam um evento limpo, um evento bonito, um evento que as pessoas que tu consiga ir no banheiro, porque toda a nossa expectativa de evento, ela é em cima disso. Cara, tomara que o banheiro seja legal e que não seja aquele banheiro químico. Tomara que eu consiga, como vocês me disseram, escutar a palestra. Sim. Então, isso é mais bonito que decoração, tá? Legal. Sem dúvida, com certeza. E essa preocupação a gente sabe que vocês têm, a gente já foi, né? E sabe que isso, com certeza, a gente vai encontrar nessa próxima edição. Mas e falando de conteúdo? Bora. Falando de conteúdo, como que vocês organizam a programação? Como que é pensado? Vocês ouvem o público? É feito alguma pesquisa? Como que é organizado Porque é bem desafiador, né? Porque tudo tá pulsando agora. A gente tem essa questão da inteligência artificial. Vai ter algo já, né? Sabe que, no final das contas... Eu queria ter uma resposta super poética pra vocês aqui, tá? Mas, pra mim, gurias... Eu sempre sonhei em fazer um evento que eu gostaria de participar, sabe? Eu, tipo assim, se eu tivesse do outro lado, se eu tivesse na plateia, eu estaria satisfeito. Então, eu acho que a Gramado Summit é isso. É o evento que eu sou muito satisfeito com o conteúdo que eu... Porque, assim, eu faço... Claro, eu faço pros meus clientes hoje, tá? Mas eu acho que se tu não consome o teu próprio produto, o teu produto tem um erro muito grande. Então, sempre que eu montei um evento, eu pensei, beleza, se eu pagasse... É esse conteúdo que eu iria estar esperando. Meio que assim, é o fantástico mundo de Marcos, assim. E aí eu tiro tudo isso da minha cabeça e coloco ali de, faz sentido? Faz. Então, no final das contas, a parte de conteúdo é como que eu posso fazer aquele evento que eu tenho orgulho pra caramba de dizer foi construído dentro dessa cabeça maluca que ajuda de outras cabecinhas malucas. E uma das coisas que a gente aprendeu, assim, para desenvolver um bom conteúdo, que ninguém consegue desenvolver o conteúdo sozinho. Então, por mais que hoje a gente tenha uma habilidade muito grande de desenvolver um conteúdo como um todo, mas eu preciso de parceiros em áreas muito específicas. Então, a gente tem um palco de growth e marketing. Conheci o Rafa Martins do Share, que se tornou um grande amigo meu. E em 2017 a gente se conheceu e aí em 2018 a gente começou a conversar, 2019 a gente trouxe o Share pela primeira vez para cuidar de um palco de marketing. Porque assim, eu gosto do marketing, eu respeito o marketing, eu vivo dele, mas assim, eu não sou um especialista num assunto, sabe? Tipo, eu sou um gestor de uma empresa que tem uma área de growth. Beleza, acho que o bate-papo que o Share tem sobre o assunto é muito importante. Então... Vamos trazer uma curadoria do Share aqui dentro da Gramado Summit, porque aí eu tenho certeza que também o Rafa está construindo aquele evento que ele tem muito orgulho do ponto de vista de conteúdo. Agora, a gente já está pelo 2º ano consecutivo com um palco de finanças.
eu não sei se vocês chegaram a usar em algum momento na vida um aplicativo chamado Organize, de finanças pessoais. Sim. O cara que era CEO da Organize, ele ficou amigão meu há uns anos. Eu falei, quem melhor do que tu para falar sobre finanças? E eu acho que finanças é meio que o ponto de partida para qualquer empreendedor, assim, porque não adianta a gente achar que é um gênio que vai lá, tem ideia, se a gente não tiver um mínimo de organização financeira para estruturar nosso negócio. Vocês devem fazer campanhas de marketing. Se tu não tem um mínimo de noção financeira, tu não faz campanha de marketing. E assim foi indo, assim. Então hoje a gente tem 7 palcos de conteúdo e cada um dos palcos, com exceção do principal, ele tem um curador do segmento que a gente quer trabalhar. Só que a gente sempre coloca o palco principal como um grande showroom, assim, de tudo que está acontecendo. Tu comentou sobre o Edu Lira da Gerando Falcões. O Edu Lira, ele veio para o palco da Quebrada, que é o nosso palco da favela, mas ele é uma figura tão importante, tão grande, que a gente quer que o maior número de pessoas possíveis ouça a mensagem dele, que tem essa conexão direta com a favela como um todo, né? Quem não conhece Gerando Falcões, por favor, pesquisar. Que é o cara que vai acabar com o conceito de favela tradicional, o cara que está criando as favelas 3D pelo Brasil. Então, o palco principal é onde ele passa a mensagem para o maior número de pessoas, e a parte mais técnica vai para o palco... Aprofundamento. Assim. Exatamente. Então a gente tem um conteúdo que ele, do mesmo jeito que ele é motivacional do ponto de vista do palco principal da Gramado Summit, ele também tem um conteúdo muito denso, que é quando tu senta num palco tipo do Share, que é um palco de estrutura menor, mas que tu vai ter um bate-papo ali que vai durar 1h30, vai dizer, caraca, eu não sabia que eu já consegui usar, sei lá. Mas que legal campanha. Essa visão, assim, de não só para quem já conhece a pessoa, às vezes quer aprofundar e trazer ela para um palco principal para aumentar, né, potencializar. O alcance dessa... Isso. Total. E é doido, assim, porque, tipo assim, muita coisa que rola na Summit, eu acabo aprendendo também. Com certeza. Eu conheci a agência que hoje nos atende para tráfego, eu conheci em função da Summit, que é uma agência de lajeado chamada Paz Digital, hoje está junto com a gente, e eu conheci por causa do Rafa. Então eu acho que é meio que eu colocando meu produto em prática comigo mesmo, sabe? Tipo, eu fui cliente do meu próprio produto e fiz uma conexão muito boa. Como que eu fiz essa conexão? Sentando e ouvindo a palestra do Patrick, que é o CEO da empresa, no palco da Gramado Summit. Sim, por isso que a gente falou no início que tu é o cara que tá lá no dia a dia, que veste a camisa mesmo e vive o evento, né? Como ele tem que ser, porque daí também tu te coloca no lugar, né? Pra viver as experiências que o usuário ali também tá vivendo, né? Total. E assim, agora pra gente ir para o fechamento, pra poder ir pra outra etapa, né, do nosso bate-papo, eu queria que tu me dissesse assim, pra quem ainda não se inscreveu para essa edição, o que assim tu acha que é fundamental para, né, ser o decisor para a pessoa se inscrever para essa edição? E se para 2024 tem algum spoiler ou eu tô sendo muito ousada? Olha, eu acho que o fator decisor de Gramado Summit é que a gente nunca sai da mesma forma como a gente entra, assim. E isso tem me norteado desde o primeiro dia. Independente da tua área, independente do teu segmento, inovação é uma parada que está em todos os lugares, porque inovação é a gente descobrir um processo novo para fazer... É um processo novo para uma coisa que já existe, só que de uma forma mais eficaz, consequentemente com melhores resultados. A Gramado Summit oferece isso em diferentes áreas. Então, se tu está buscando inspiração, a Gramado Summit é o palco para ti. Se tu está buscando entender um pouco mais sobre inovação para o setor público, cara, a Gramado Summit tem um palco para ti, para a gente discutir sobre como o poder público ele precisa evoluir na mesma velocidade da iniciativa privada. Investimento, startup também, geral, né? assim, ter uma ideia maluca em algum lugar que, cara, ninguém ouve. Cara, a Gramado Summit tem um programa para ti. É isso, sabe? Eu acho que a gente está agora numa fase de rebranding muito forte para entender o que é a Gramado Summit a partir de agora, porque deixa de ser uma ideia maluca que o Marcos teve há 6 anos atrás e se torna algo que é um negócio. E a melhor forma de definir hoje a Gramado Summit é, cara, encontre o seu futuro. Então, tu quer descobrir como vai ser o futuro ou o teu futuro, o futuro vai passar pela Gramado Summit. E a parada muito doida, assim, a gente, por mais que fale tanto em futuro, a gente não tem certeza como o futuro vai ser. Talvez as coisas mudem por completo, conceitos que a gente tem hoje caiam, só que aquilo que vai se tornar tendência vai ser discutido de forma inicial na Gramado Summit. Então, inteligência artificial, claro,
Hoje a gente tem uma noção muito grande do que é a inteligência artificial, mas se for analisar, são coisas que há 2, 3 anos atrás, de certa forma, já tinha alguém em algum cantinho pequenininho falando sobre isso. E a gente tem a sorte de debater sobre muito tema que eu acho importante e que não é fácil de encontrar. Tipo assim, eu acho que todos os outros eventos, com exceção da Gramado Summit, aqui eu vou ser um pouco prepotente talvez, mas tudo bem. Eu vivo da Gramado Summit, então eu tenho que falar bem dela. Mas a maior parte dos eventos que existe no mercado hoje são um pouco mais do mesmo. Quer descobrir um conteúdo onde tu não encontra em qualquer lugar, quer entender por que uma Rafa Kalimann veio ano passado para falar do lado empreendedor dela, vai na Gramado Summit. Cara, esse ano a gente acabou de confirmar a Maia Gabeira, que é uma surfista maravilhosa que tá na Gramado Summit. Que uma surfista tem para ensinar? Cara, eu realmente acho que muita coisa. Até sem dúvida. Se tu tem uma carreira como a da Maia, ou Larry Passos, que foi técnico do Guga, como que há 10, 20 anos atrás, um moleque de Floripa com um treinador brasileiro conseguiu conquistar o ponto mais alto do tênis sem nunca ter contratado um europeu ou um americano para ensinar ele. Então, cara, o Larry tá aqui falando com a gente. Vamos entender um pouco mais sobre liderança também. Essa diversidade a gente encontra, né? E isso que faz a diferença do evento, E eu posso citar só mais uma menina que pra mim é muito importante, assim, quando me perguntam por que é diferente. Porque no último dia de evento a gente vai ter, no horário da manhã, Maju de Araújo, que é uma das primeiras, ou talvez a primeira, modelo internacional brasileira com síndrome de Down. Se vocês descobrirem algum outro evento de inovação e tecnologia que botou no palco uma menina com síndrome de Down que é modelo internacional, me diga. Que massa. Tá, é só uma pergunta. Esse é o slogan da... Encontro Futuro? Do ano que vem. Porque eu pensei, maravilhoso. Maravilhoso. Não, maravilhoso. Já grifei aqui. Adorei. Muito obrigada, mas não acaba, tá? Sim. Não acabou por aqui. A gente agora tem uma nova etapa do nosso São SMTcast. perguntas bem assim rápidas pra Marília conhecer. Isso aí. É o segundo que faz a analogia. É uma pergunta, uma resposta, papum. Tá? É o momento bumerangue. Vamos lá, Vitor. Não sei se eu vou conseguir responder tão rápido assim, cara. Não, mas no teu tempo, fica Fica à tranquilo. vontade. Vitor, vinheta. Momento bumerangue, papum. Tu é um cara das redes sociais, né? Então tu tá acostumado. É que ele vai e volta, tá? A gente vai te fazer a pergunta e tu lança a resposta. Se pudesse trabalhar em outra área, qual seria? Música. Legal. Imaginei. Uma situação inusitada que tu viveu profissionalmente, que tu pode revelar. Conhecer o Lobo de Wall Street em plena pandemia e trazer ele pra Gramado. Nossa, é bem inusitado mesmo. Bem inusitado mesmo. Que legal. Isso dá bastante papo depois. Puxa, se vocês Vai quiserem fazer aproveitar. novas versões aqui do SMTcast, a versão 2. Um momento difícil da tua vida. Pandemia. Foi foda mesmo, né? Pra todo mundo. Se eu puder fugir um pouco do bumerangue, mas a única área que não tinha... Todo mundo sofreu, todo mundo perdeu muita gente. Eu acho que não tem alguém que não tenha passado por momentos muito difíceis. Mas além de tudo isso, a gente foi a única indústria que não teve forma de voltar, porque a gente sempre ganhou dinheiro fazendo aglomeração de pessoas, né? Então foram 3 anos muito complicados, assim. A gente teve um ano extra de efeitos pandêmicos que talvez outras áreas não tiveram. O impacto foi... Punk. Um livro. Steve Jobs. Eu gosto de anotar, né? Porque, enfim, depois a gente vai A atrás. biografia original dele. Aham. Jobs ou Steve Jobs, não tenho certeza. Legal. Um conselho ou uma dica de vida. Que seja tua ou que tu tenha recebido de alguém até. Nada é tão fácil quanto parece. E resiliência é uma coisa que todo empreendedor de palco gosta de usar. Mas ser resiliente no dia a dia é muito mais difícil do que parece. E não é pra todo mundo. Verdade. E uma pessoa que te inspira, não precisa ser uma pessoa conhecida, pode ser alguém do convívio, pode ser até alguém da família. Minha mãe sempre. Eu Minha mãe imaginei. Como é o nome dela? Marta Rossi.
Marta Rossi. Querida. Minha mãe, pra mim, é minha base de absolutamente tudo, assim. E é tão engraçado, assim, desculpa te interromper, mas assim, tu, então, fugiu dessa coisa do evento e acabou se embolando. Então, tem aquela coisa, assim, que às vezes a gente se distancia dos pais, mas a gente não consegue ir muito Elis longe. Regina tava certa com nossos pais. É que todo mundo tem uma lembrança de mãe, muito mãe, assim, de... Ah, a mãe é que me fazia jantar, sabe essa coisa... E eu tive a mãe empreendedora, né? Então, na verdade, a visão que eu tenho de mãe e infância é muito diferente. Assim, minha mãe sempre foi a pessoa que eu gostaria de ser. E ela nunca deixou de ser a minha mãe também, assim. Talvez ela não tenha feito grandes jantares com grandes... Sabe? Mas, assim, ela fazia um miojo pra mim quando ela chegava cansadaça do trabalho, porque ela tava montando aquilo que seria a minha vida no futuro. Então, e até, olha que curioso, ontem eu tô na casa dela, ou anteontem, sábado, eu tô na casa dela vendo alguns álbuns de foto, e aí eu tô vendo fotos de quando a gente era pequeno, e a gente sempre fazia uma viagem por ano juntos, que era quando minha mãe conseguia tirar, sei lá, 7 dias, porque assim, empreender no Brasil sempre foi difícil, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aceitar. O Brasil ainda é um país muito pesado para empreendedor. Então a mãe sempre programou, cara, 7 dias eu desligo completamente e assim, é muito legal que eu abri os álbuns e cada viagem ela tem uma mensagem no álbum de fotos. E sábado ela me disse assim, eu sempre esperei o dia que tu fosse abrir esses álbuns para tu entender o quanto eu te amei. Falei, cara, que coisa massa, né? Tipo, eu falei, amor, e são mensagens lindas, assim. Então, ela foi a empreendedora que eu quis ser, ela é a mãe que eu quero ser enquanto pai. Talvez eu não faça melhor... talvez eu tenha que fazer uma miojo com salsicha para as minhas filhas, mas assim, é muito mais sobre o carinho daquela entrega do que qualquer outra coisa. Né? Então, minha mãe, sem sombra de dúvidas. Que lindo, que lindo. Aí quando a gente honra os nossos pais... A gente dá um salto quântico, né? Não adianta, né? Muito mesmo. E a próxima pergunta é justamente sobre memória. Qual é a tua memória de infância, assim, a mais marcante? Nossa. Eu fui uma criança que sofri muito bullying na escola. Muito bullying, assim. Nossa, eu imaginei porque, poxa, cantor de banda, geralmente... mas isso foi na adolescência já. Tá. Na infância, e é muito, muito engraçado, assim, eu não tenho aquela memória... a primeira memória que me vem na cabeça sempre é uma memória vinculada a muita tristeza, assim, porque eu era um menino muito gordinho, e na 7ª série, sei lá, encontrei 4 meninos que queriam se destacar meio que usando da violência, e eu não tô falando bullying de chamar de gordinho nem nada, tá? Violência sim, mesmo, física. Assim. E eles acharam muito interessante em algum momento da minha vida. Eu acho que eu nunca falei sobre isso publicamente, assim. Eu tô com nojo eles acharam interessante, assim, começar a usar da violência pra serem os melhores da turma, assim. Então, durante 1 ano da minha vida, todo recreio, eles me trancavam na sala de aula e eles começavam a usar de muita violência, assim, usar objetos e coisas que talvez não sejam interessantes aqui, mas era uma coisa que, enfim, machucava, tinha sangue envolvido. E é uma das lembranças mais fortes, assim, porque pra mim, ao mesmo tempo que... Hoje a gente discute sobre bullying. Nossa, não se discutia, nem sabia, 98, né? 99, nem se falava sobre bullying, assim. Mas é uma lembrança que, do mesmo jeito que ela é muito dolorida ainda pra mim ela foi muito importante pra, tipo... Eu vi ali tudo aquilo que eu não gostaria de ser, sabe? Aquilo que eu não gostaria de proporcionar pra outras pessoas. Então, essa minha lembrança de infância, ela ainda é muito viva, mas o que é mais legal é que eu olho pra trás hoje, eu vejo onde estão esses 4 meninos e aonde eu tô. E aí eu tenho a minha maior sensação de vitória, assim, onde quando a síndrome do impostor ela aparece pra mim, eu tento meio que me colocar um pouco pra baixo, eu penso assim, pô, lembra aquele moleque que apanhava, aquele moleque que tomava cadeirada, e outras coisas que eu prefiro não falar aqui. Mas, enfim, esse moleque conquistou muito mais do que aqueles 4 caras que sempre foram os populares da escola. Ser um cara legal vale muito mais a pena, né? E exatamente, pagou, assim, tipo assim, no final das contas a conta fechou. E é meio que isso, assim. Mas eu tive muitas lembranças legais de família, assim, mas essa é a primeira que sempre vem na minha cabeça. Foda. Filhos da mãe. Sem dúvida. Bom, e algo que as pessoas que te conhecem não sabem sobre você, alguma mania, uma curiosidade, tem algo assim, que não seja comprometedor, mas que seja até um pouco engraçado? Ô, Jana, tu quer dar alguma opinião sobre o assunto? Mas assim, eu acho que... ansiedade.
eu sou a pessoa mais ansiosa do planeta Terra, assim, e não tem horário comigo. Porque... Coitada da Jana, tá? Ela tá aqui. Mas, tipo assim, se no domingo eu lembro de uma coisa aleatória, eu pareço não prestar atenção em coisas que me falam. Só que em algum lugar aqui dentro fica gravado e eu vou descobrindo um domingo de noite às 21h30 sobre tal coisa, assim. E aí eu começo a querer resposta sobre aquela questão e eu infernizo a vida de todo mundo, assim. E eu vou dar um exemplo, que é exatamente a Helena, minha filha, é igual, tá? Ela me manda uma mensagem no WhatsApp, ela me manda 2 áudios na sequência, dá 1 minuto ela já me chama por vídeo. E aí eu fui falar pra ela assim, filha, pra quê? Eu nem ouvi as mensagens. Só que no que eu fui falar isso, eu pensei, cara, eu faço igual. Eu mando mensagem, dá 2 minutos que não me responderam, eu tô ligando. E se não me atender, eu ligo pra alguém, conhece alguém. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu vivo na ansiedade todos os dias, assim. Mas eu já tentei parar e daí eu descobri que, sei lá... Faz parte de ti. Faz parte. Se tiver um infarto por aí, tudo bem, eu aceito ele. Não, mas não vai acontecer. Não vai. Isso aí. E você ia falar alguma coisa? E curiosidade também é músico, né? Isso é uma coisa que eu isso aí falo é assim, revelou que as pessoas, até banda já teve. Isso aí. Se tu tivesse a possibilidade de participar de algum evento histórico, em qualquer época, tá? Passada e tudo mais, qual seria? Difícil, né? Nossa. Meu Deus, quero ver. Cirúrgico. Difícil, né? A primeira Woodstock. A primeira, assim. Não vou lembrar, música 60 e alguma coisa, talvez. Música e experiência. E eu acho que ali foi um movimento muito legal, assim, sobre rebeldia, sem violência. E eu acho que é um grupo de jovens realmente que, é claro, todo mundo fala sobre Woodstock, ser paz, amor, drogas e rock and roll, mas foi um movimento que impactou muito o rumo da sociedade como um todo, né? Total. O primeiro. E eu acho que isso é a prova de que todas as grandes mudanças no mundo, elas passam por grandes eventos. Até coisas ruins, assim. Tu tem eventos... acontecem eventos muito ruins para também fazer com que a gente repense muita coisa. Os eventos são marcos, né? Exatamente. De virada de chave que a gente só precisa estar atento para ver o que está sendo, né? E absorver o melhor daquilo ali, né? Então tu ter eventos com cunho de transformação positiva é muito importante. A Woodstock, ela teve isso, assim. Foi um marco que também nunca conseguiu se reestabelecer. Eles tentaram em 99, foi um caos. Tem agora um documentário na Netflix sobre a Woodstock de 2000 e alguma coisa. Mas, assim, a primeiraça, assim, de assistir Hendrix, assistir Janis Joplin, isso pra mim deve ser uma coisa muito absurda, assim, das pessoas serem muito livres e, sei lá, eu acho que a Gramado Summit tem um pouquinho disso. Durante 3 dias, a gente vive a sensação que o mundo é perfeito e todas as pessoas são felizes. Eu acho que na Woodstock clássica existiu isso. Que legal. Ai, maravilha. Olha, que prazer enorme conversar contigo. Tu é uma pessoa, assim, olha, incrível. Dá pra ver, assim, merecedor total, de tudo que conquistou até hoje. Se a gente já tava na torcida, agora tu tem mais 2 fãs ainda. Espero que a gente possa se encontrar fisicamente. A gente vai ir lá te dar um abraço se a gente se encontrar lá no evento, tá? Parabéns por tudo que tu já conquistou. Obrigada por essa simplicidade também, né? Nossa, eu tô assim, eu nunca imaginei, assim, que fosse uma pessoa tão simples, tão acessível. Tanto é que a gente tava assim, será? Né? E a gente agradece, né? Esperamos que tu tenha gostado também, muito, né? A gente gosta de mostrar também o lado B, né? Dos convidados, para que justamente tu tenha essa oportunidade de falar de assuntos que poucas vezes tu fala e que é legal também de mostrar um pouco da vulnerabilidade, né? Que eu acho que a base também, né? Da Gramado Summit, de tudo que a gente faz é em prol de outras pessoas, né? E mais vulnerável que um ser humano não tem, né? Então, parabéns, muito obrigada pela disponibilidade, a equipe também, né? Por conseguir encaixar na agenda. Quem ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? O @ do Marcos, o @ da Gramado Summit. Tá perdendo tempo. Apareceu aqui várias vezes. Por favor, não deixa pra última hora. A gente já garantiu porque a gente não é boba, né? E a gente se encontra lá. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Fico feliz por poder contribuir. Eu acho que a minha grande missão enquanto empreendedor é tentar inspirar o máximo de pessoas possíveis a fazerem coisas extraordinárias, e eu realmente acho que todo mundo tem essa possibilidade. Tem uma frase de Jobs, eu acho que é a melhor forma de encerrar, assim, Jobs
tem em algum momento da vida disse que a gente é criado desde muito pequeno, ensinado que a gente tem que viver num quadradinho, construir uma família, não questionar muitas coisas. Só que, na verdade, tudo que a gente olha ao nosso redor é feito por pessoas não mais inteligentes do que eu, do que vocês. E a gente tem a possibilidade de criar coisa que outras pessoas vão utilizar, assim. Então, eu acho que eventos como a Gramado Summit são uma grande prova de que tudo pode funcionar tendo propósito e tendo muitos desafios, assim, a serem pessoas se desafiando o tempo inteiro fazem coisas incríveis. Então, eu acho que isso é a essência da Gramado Summit. Só quero agradecer. Comprei seu ingresso, vale muito a pena, tá quase acabando. E é isso, obrigado. Ai, nós que agradecemos. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente, desse episódio incrível. Curte, compartilha com o maior número de pessoas para conhecer esse cara maravilhoso, que é, sim, o cara mais legal do mundo, hein? Que legal. Até mais. Tchau, tchau.